Algo surpreendente está acontecendo. Deus está agindo de forma poderosa, trazendo à tona tudo o que estava oculto. Não perca esta mensagem impactante que pode transformar sua vida. Assista até o final e veja a verdade sendo revelada. O dia do resgate. Deus intervém e a verdade vem à tona. Graça e paz, amados irmãos. Que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida e sua casa. A palavra de Deus nos diz em Isaías 43:2: Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Hoje eu trago uma mensagem poderosa e impactante. O dia do resgate, Deus intervém e a verdade é exposta. Prepare o seu coração, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a sua vida. Antes de começarmos, eu quero te pedir um favor especial. Se você está sendo edificado com os vídeos aqui do canal e deseja receber mais conteúdos inspiradores como este, inscreva-se agora, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem e deixe seu like para que essa palavra alcance mais vidas. Nos comentários fixados, você encontrará o link para o nosso grupo de oração. Junte-se a nós nessa jornada de fé. Eu estou ansioso para ler o seu comentário e orar por você. Agora, sem mais demora, vamos juntos mergulhar nessa revelação poderosa que Deus tem para nós hoje. Fique até o final, pois esta mensagem pode transformar sua vida. Vamos lá! Uma forma de punir, e sempre esse castigo vinha após a sessão de torturas. Então, por muitas vezes eu fui para esse castigo com partes do meu corpo sangrando. Língua, dedos, unhas sangrando, porque eu tinha acabado de voltar de uma sessão de torturas. Então, ali, de frente àquele banheiro, ela vinha com o livro e dizia: toma, vai ler esse livro, lê ele em voz alta. Porque se eu passar aqui por perto, eu quero ouvir o que vocês estão lendo. Ela não queria saber o que estava no livro, ela só queria saber que eu estava lendo. E eu ela tinha que ouvir a sua voz, a minha voz, para saber que realmente eu estava lendo e não estava fingindo que estava lendo. Algo assim, acho que ela pensava, né? E ali realmente eu lia e eu me lembro perfeitamente que na capa daquele livro ele estava escrito Bíblia Sagrada. E eu sempre digo que aquele castigo mudou a minha história. Porque lendo a palavra do Senhor, eu aprendi a orar. Exatamente. Na mente dela era mais uma forma de punir, na mente dela era mais uma forma de castigar, mas mal ela sabia que o livro que ela colocou em minhas mãos para me ler seria a sua libertação. Falava de um Deus vivo, de um Deus todo-poderoso, de um Deus que cura e muda a história. Então, e você foi introjetando a palavra do Senhor e acreditando naquilo que você estava lendo. E aprendo a falar com Deus, né? Da forma mais simples possível, que uma mas criança com muita pode fé. falar com muita fé. E aí o que você começou a pedir, então, para aquele Deus do livro da capa preta? Sim, então eu lembro que eu li foi a história de Jó. Sempre que ela me colocava para ler a palavra, eu ia lá para o livro de Jó e começava a ler. Por mais que eu tinha lido ele várias vezes, eu lia sempre ele, né? Eu gostava da história. Então, eu aprendo a orar, e no dia 15 de março de 2008, quando foi que ela me acorrentou nas escadas, era ali mais ou menos 8 horas da manhã, né, quando ela me prende, tinha um relógio, eu conseguia ver as horas. Todas as vezes que ela me prendia, eu olhava para aquele relógio para ver as horas que eu fui presa. Quando ela me soltava, da mesma forma, eu olhava para ver a hora que eu fui liberta. Então, quando ela me prende, ela vai trabalhar. Nesse dia, ela não me bateu, né? Às vezes eu falo isso nas igrejas, em algum lugar que eu vou, as pessoas assim, nossa, ela só me acorrentou e me amordaçou. Então, assim, quando eu falo que ela só me acorrentou e me amordaçou, as pessoas falam, mas só? Mas só? Exatamente, só. Porque antes de chegar nas escadas para ser acorrentada, antes de vir a mordaça, né, na boca, havia umas torturas antes. Então, nesse dia, posso dizer que foi ótimo. Porque ela só me acorrentou e me amordaçou. E que mordaça, né? Parece que tinha um... Sim, era um pano. Uma gaze. Sim, era um pano com pimenta enrolada no pano, enfiado na minha boca e tampado com um esparadrapo.
E ali ela me deixa, né? Então, ela te deixa ali, Sim, naquele horário, sim. sem a sessão de tortura naquele dia, Isso, sem a sessão de tortura. né? Ela Mas, só me prende e fala, quando eu voltar a gente conversa. Aí a conversa, aí sim, viria as torturas. e Porque aí? sempre essa conversa era a sessão de torturas. E aí? E aí eu ali presa naquelas escadas, eu durmo pendurada nas escadas, durmo mesmo, durmo de verdade. Literalmente. Literalmente eu durmo. Para mim eu não tinha dificuldade para dormir. Limpando um móvel, eu dormia em cima dele, imagina parada quieta, né? Então eu durmo ali e eu acredito que o próprio Deus ele trouxe aquele sono sobre a minha vida, porque a agonia é muito grande de ficar 1 hora, 2 horas com as mãos para cima. Começa a É doer. inimaginável. Sim. As câimbras. Sim, o teste mais fácil de fazer é você ficar com as mãos erguidas adorando ao Senhor. Loguinho você já tá baixando, porque começa a doer. Exatamente. Começa a doer e você é livre, então você abaixa. Abaixa. Então ali eu não estava livre, ali eu estava presa. E quando eu acordo, né, depois daquele sono profundo que eu tive, profundo mesmo, eu acordo e eu olho para o relógio e ele já marcava 10h25 da manhã, né? E às 10h22 da manhã, a hora que eu acordo pela primeira vez, é 10h22. E ali naquele momento, eu me lembro que eu olhei para o céu, assim onde eu ficava era aberto, né? Ali não tinha telhado e eu conseguia ver o céu. Então ali naquele lugar, eu decidi fazer uma oração. Se Deus ia me escutar, eu não sabia se Deus ia me ouvir. Eu não tinha essa certeza ainda dentro de mim. Hoje eu tenho certeza que se eu falar com o Senhor, Ele vai me ouvir. Sim. Então, eu não tinha essa certeza. Então, eu não tinha certeza, mas eu clamei ao Senhor Jesus, né? E olhando para aquele céu, eu me lembro que eu disse para Deus: Papai do céu, por que que eu tô nesse lugar? Por que que eu tô aqui? Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos. Por que que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar. Senão, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais de sofrer. Eu não dou conta mais. Eu prefiro morrer. E ali eu fecho os meus olhos, durmo de novo profundamente, como se tivesse me desligado. Eu durmo mesmo, né? E de repente eu acordo. Aí sim, quando eu olho no relógio, marcava 10h25. Então, 3 minutos. Foram 3 minutinhos de um sono profundo. Sim, 3 minutinhos. Começaram a gritar o meu nome na porta, a voz de uma mulher gritou meu nome sem parar. E vale lembrar, acho muito importante lembrar e mostrar para as pessoas que estão nos assistindo, que a minha oração foi em pensamento. A boca estava tampada e eu estava acorrentada. Então não tinha como ajoelhar para orar e nem falar com Deus em voz alta. Não. Né? Então minha oração foi em pensamento. E ainda bem que Deus escuta os nossos pensamentos, né? Que bom. Glória a Deus por isso. Que maravilha. E aí essa voz me chama, não era uma voz que eu conhecia, mas Não tinha como você responder. o que eu fiz foi, não tinha jeito de fazer nada. De repente eu escuto a porta abrindo e aquela mulher entra correndo. E quando ela me vê naquela cena, ela grita: Meu Deus, tem uma menina presa aqui. Depois que ela grita, outras pessoas entraram atrás dela. Eu olhei para o lado e nas mãos dela tinha um papel. E naquele papel, o nome maior que eu pude ler com os meus olhos foi Polícia Civil. Minha irmã, quando eu li aquilo, eu entrei em desespero. Meu corpo, ele entrou em batedeira. Eu tremia presa nessas escadas. Porque ali eu senti muito medo. Eu senti medo daquelas pessoas. Porque eu sabia, a partir do momento que eu li no papel Polícia Civil, eu estudava no militar. Quando ela me deixava estudar, eu cheguei a estudar no militar. Então eu sabia o que era polícia civil, o que era polícia militar. Isso eu tinha entendimento. Então eu sabia que eram policiais que estavam ali. Então eu senti medo naquela hora. E eu tremia. E aquela policial tira aquela mordaça da minha boca. E aí minha reação imediata é pedir para que eles vão embora. E eu falo: não foi eu que chamei vocês aqui. Vai embora daqui. Se vocês não forem embora, a minha família vai morrer. O medo da retaliação muito grande. Sim, então eu dizia: a minha família vai morrer, eu vou morrer.
E aí eu me lembro perfeitamente que a Jussara, que foi uma das Jussara. policiais civis que foi no local, ela olha para mim com lágrimas nos olhos. Todos eles começaram a chorar ao me ver naquela situação. E ela diz para mim: calma, Lucélia, eu preciso que você fique calma, porque foi Deus quem mandou a gente aqui. E quando ela diz forte, isso, né? sim, como uma policial, ela poderia ter falado qualquer outra coisa, Qualquer outra menos coisa, no né? nome de Menos no Deus. nome de Deus. Por mais que se ela fosse cristã ou algo de alguma Que ela estava no igreja. ofício dela, Sim, no cumprimento do dever dela, ela poderia ter dito alguma coisa da lei, sim, e ela disse no nome no de nome Deus. de Deus. E ali eu pude contemplar a existência do Senhor. E o meu grito mudou. Eu já não mandava mais aqueles policiais ir embora. Mas eu olhava para aquele céu, o mesmo céu que eu havia olhado há 3 minutos atrás, clamando pelo socorro. Dessa vez eu olho com um olhar diferente. Eu olho contemplando a existência do Senhor. E ali o Senhor provou para mim que Ele é Deus e que Ele ouve a nossa oração. Então eu começo a gritar: Deus existe, Deus existe, Deus existe. Jesus me ouviu, Jesus me ouviu. E eu falo para ela: há 3 minutos atrás eu fiz uma oração. Eu compartilho com ela e ela fala: sim, Deus existe. E Ele mandou a gente vir tirar você daqui. Mas antes, a gente precisa fotografar, filmar, porque ninguém lá fora vai acreditar nisso que a gente está vendo. E ali eles fizeram todo o procedimento de De polícia, né? policial mesmo, né? Porque eles precisavam abrir um inquérito Sim, e provas, de né? provas. E aí, depois que ela me tira das escadas, a primeira coisa que ela faz é me abraçar. Nesse momento, a empregada estava em casa? A empregada estava em casa. Foi ela que direcionou os policiais até o local onde eu estava presa. Porque quando eles chegaram, houve a denúncia, né? Você sabe de onde partiu a denúncia? Sim, eu conheci ele, inclusive, um advogado, ele morava no prédio, no térreo, e sempre a porta do apartamento dele sempre ficava aberta e ele me via indo para a escola. Nessa época eu já estudava no militar, lá no Polivalente. Então ele via eu indo para a escola, eu sempre passava, cumprimentava ele, né, quando eu podia ir para a escola. Aí, então, ele passou a não me ver mais. E o Dr. Fábio fala uma coisa tão linda quando ele me contou sobre a minha história, que eu falei para ele: o que te levou? O que levou o senhor a fazer essa denúncia? O que causou? O que gerou em O que te você? inquietou para Sim, lembrar de mim? de lembrar de mim, né? E ele falou assim: Lucélia, Deus, ele me incomodava em não ver você indo mais para a escola. Então ele começou a pressionar a empregada, a pressionar: cadê a menina? Eu sei, não, você está mentindo, ela não está em shopping. E sempre falava que eu estava no shopping estudando, sempre era algo assim, fugindo dele. E aí foi até que um dia, que foi o 15 de março de 2008, ele pressiona ela e fala: me leva onde está a menina. Ela não está estudando e ela não está para o shopping. Me leva. E aí ela vai e fala: ela está presa lá em cima nas escadas. Aí ela sobe, ele contando para mim que ela sobe, fala: então pode voltar para o seu trabalho, que agora eu cuido do resto. E ele liga para a polícia e faz a denúncia. Jesus, que Uau! existe, que Deus possa usar mais Que Deus possa mais usar mais pessoas para pessoas. salvar outras vidas. E eu sempre direciono, e quero aproveitar essa oportunidade de direcionar essa palavra para você que está me assistindo, que talvez trabalha na educação, numa escola, num abrigo, numa creche, algo. Você que trabalha com pessoas e principalmente com crianças que são indefesas, a olhar para essa criança, mas olhar com um olhar Perceber, diferente. né? Sim, porque se aqueles professores meus lá do Polivalente, né, Tivessem tido um olhar atento um olhar ao comportamento diferente, da Lucélia, sim, porque eu sou professora, sim, né? E a minha faixa etária são crianças de 2 anos de idade. sim, E eu consigo perceber mudanças de comportamento e automaticamente a gente já começa a ligar as antenas para ver o sim, que está acontecendo. sim. Então, assim, se você é essa pessoa, saiba que Deus não te colocou nesse lugar à toa, você está ali com um propósito. Então, olha diferente, porque através de um olhar, se os meus professores, tantos policiais ali dentro daquele militar, o dia inteiro, se eles olham para mim diferente, eles iam ver que os meus olhos gritavam
por socorro. Eu cheguei aí pro militar com um band-aid em cada dedo meu. E ninguém viu. reparou. Ninguém viu. Então, assim, graças a Deus, eu sei que tudo Deus tem um propósito. Deus me tirou na hora certa, no dia certo. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te lembrar de algo muito especial. Nos comentários fixados, você encontrará um link para o nosso grupo de oração. Esse é um espaço dedicado para que você participe das nossas campanhas de fé, compartilhe seus testemunhos e se conecte com irmãos e irmãs em Cristo. Juntos podemos fortalecer nossa caminhada espiritual e experimentar ainda mais da presença de Deus. A palavra nos diz em Mateus 18:20: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando nos unimos em oração, nossa fé se fortalece e testemunhos poderosos começam a surgir. Cada oração tem um impacto no mundo espiritual e cada experiência compartilhada pode edificar vidas. Então não caminhe sozinho. Faça parte dessa grande corrente de fé, permaneça firme na presença de Deus e continue buscando um relacionamento mais profundo com Ele. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você e sua família. Nos vemos no próximo vídeo.